Falando sério aqui, pô, se fosse para ser o Diniz, já teria sido anunciado, eu acho. Para que essa novela toda? Ou será que o Diniz não quer pegar essa bucha contra o Palmeiras, quer assumir depois do jogo com o Palmeiras? Não, pior que é ao contrário, assim, o Diniz tem vontade de assumir o Vasco, mas nesses contatos iniciais que ocorreram durante essa semana, seus empresários, nas conversas com o Vasco, pediram um salário que está acima hoje da realidade do Vasco, digamos assim, pediu um salário na casa dos treinadores tops, que ele, saindo da seleção brasileira, campeão da Libertadores, pode até pedir, mas hoje pro Vasco é um salário que ficou um pouco inviável. Isso quer dizer que não vai ter desfecho positivo, Pedrosa? Nada disso. A vontade do treinador é assumir o Vasco da Gama e também o Vasco tem ele como plano A disparadamente, não tem nenhum outro no radar nesse momento. O plano do Vasco é o Diniz, então acredito que seja muito mais acertar essa questão financeira, esses detalhes financeiros, para que aí sim ele seja anunciado. Então, hoje a informação que eu tenho é essa e somente essa. Tá vendo aí o Diniz na tela? Pois é, então a negociação não travou, né? Sim. Não morreu. Sim. Né? Não tem negativa do Diniz e tampouco tem algo conclusivo. Eu, repito, para mim tá demorando. Já vi Diniz fechar contrato, até na época do Fluminense, essa mais recente, quando ele veio em 2022, com o Cruzeiro, não me lembro certinho quanto tempo demorou, mas não foi isso tudo. Sim. Não foram 4, 5 dias, porque já estamos aí falando de 5 dias. Domingo à noite surgiu o nome do Diniz, assim que o Carille tinha sido demitido. Vamos imaginar que os contatos já começaram no domingo à noite e se prolongaram já na segunda-feira. Gente, hoje é sexta, acabou a semana. Né? Tinha o jogo aí no meio do caminho do Vasco contra o Operário. Eles poderiam estar esperando o jogo contra o Operário para depois anunciar. Assim, acabou a sexta-feira. O Vasco jogou, foi anteontem, né? Foi ontem. Foi ontem. O Vasco jogou mais cedo. Ele jogou 16 às 18, a gente estava até fazendo o programa aqui. Mas enfim, teve a noite toda ontem, teve o dia inteiro hoje. Eu esperava um desfecho mais veloz, né? Você está vendo aí o Diniz aqui do lado, da vez anterior, quando ele assumiu o Vasco em 2021, né? Com um retrospecto que, se eu não me engano, aqui foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foi isso? Quase certeza que foi isso aí, tá? Não, acho que foi mesmo. Foi 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na verdade, foi esse o desempenho. Pode ter sido porque ele chega, se eu não me engano, na 23ª rodada. Foram 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Eu tinha feito esse levantamento aqui durante a semana. Quer dizer, um desempenho que não foi bom na Série B e ele não conseguiu subir o Vasco para a Série A. Tudo bem que o time era uma baba, estava uma bagunça, era um trabalho desafiador, mas é para isso que você chama o Fernando Diniz, né? O trabalho agora também seria desafiador, né, Pedrosa? Desafiador sem dúvida. Eu acho que se a gente, todo mundo que assistiu o jogo do Vasco ontem sabe que ele vai ter muitos desafios pela frente, principalmente na questão da saída de bola, uma saída de bola mais veloz, um cara que tem que cobrar mais desse time. Eu até comentei ontem isso aqui. Eu sou um cara que enxergo o futebol de forma complexa, não acho que futebol é algo simples. Acho que o futebol tem muitos aspectos que envolvem ele, mas quando a gente fala sobre vontade, talvez seja o meu último argumento quando eu vejo para analisar uma equipe. E ontem faltou vontade, ontem faltou postura, ontem faltou dedicação do Vasco da Gama. E um dos motivos do Vasco estar querendo o Fernando Diniz é justamente para dar essa chacoalhada. A gente estava até comentando aqui no off, né, o Ilan, sobre o Igor Julião, e eu comentei que ele já foi treinado pelo Diniz, é um jogador que é meu amigo, pessoal de fato, jogou no Fluminense, jogou com o Diniz, e uma coisa que ele me deixa sempre claro: meu amigo, você vai treinar com o Diniz, você vai treinar 2 horas, 2 horas e meia, é chegar em casa praticamente sem perna, porque ele quer o máximo de cada jogador, ele arranca o máximo. É uma ideia muito intensa de jogo e que o importante para o trabalho do Diniz dar certo para os jogadores abraçarem a ideia é justamente você conseguir uma sequência de vitórias logo no início. Por quê? Porque aí a galera vai entender o seguinte: isso aí tá dando certo. O trabalho desse cara tá dando certo. Porque se ficar naquele marasmo que você até muito critica, Ilan, com razão, de 20 finalizações do Fluminense, 1 finalização do adversário, quanto é que foi o jogo? 1-0 o adversário. Se isso se tornar repetitivo no trabalho do Diniz, o que vai acontecer? A torcida começa a perder confiança, os jogadores começam a perder confiança, o nível de exigência dele é muito alto e aí você tem um trabalho que vai ser implodido por conta desses fatores. Agora, foi o que ele falou, se os caras abraçarem a ideia, porque o Diniz também sempre comenta sobre isso. Se um dos 11 não fizer o que eu estou pedindo, vai dar errado.
Todo mundo tem que dar junto, todo mundo tem que estar agrupado, todo mundo tem que estar se dedicando. Se abraçar a ideia e conseguir engatar a sequência de vitórias, cara, ele consegue trazer a tua confiança como atleta lá pra cima. Ele fala pra você, eu não quero que você fique dando chutão o tempo inteiro, eu não quero que você fique jogando feio, porque você não sonhou em ser jogador de futebol pra jogar feio. Você sonhou em ser jogador de futebol pra jogar, pra vencer e pra querer jogar, pra ter prazer naquilo. Essa é uma característica do Diniz que ele comentou comigo e que eu acredito que seja real mesmo. Ô Pedrosa, agora é o seguinte, você falou que por enquanto não teve acerto, provavelmente, né? Porque a pedida é muito alta, eles estão negociando, né? Ele vai ter que baixar a pedida, o Vasco hoje não vai pagar nesse patamar que ele se imagina quando saiu do Fluminense, campeão da Libertadores. Foi pro Cruzeiro ainda ganhando muito bem. Eu vou dizer um negócio para você, o momento de carreira do Diniz pede uma reflexão dele, sobretudo dele. O Vasco hoje precisa de um treinador, precisa do Diniz, vamos dizer assim, mas o Diniz precisa do Vasco hoje.